entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Essa é a nossa primeira e maior ambição. Ganhar almas para Cristo, as livrar da prisão, mostrando-lhes a luz do entardecer. Mostrando-lhes a luz do entardecer. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos cooperar em levar essa mensagem de Deus ao norte, no centro e no sul. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Shalom, a
cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida e esta chance que nos é dada para lhe servir, como é de vosso conhecimento, de que servimos na medida em que vamos servindo uns aos outros. E talvez dizer que estamos ainda desfrutando no pensamento de fé que vem pelo amor. E certamente está sendo uma grande bênção para mim. Eu quero acreditar que está sendo uma bênção também para vocês. Estamos a aprender muita coisa. Como dizíamos, que os eleitos que seriam chamados, já foram chamados, estão sendo chamados, tem que chegar um tempo em que serão sementados com amor de Deus. E creio que este é o momento em que Deus quer nos sementar o amor dele. Devíamos mesmo se aproveitar, fazer uso condigno deste pensamento, talvez não descartar dizendo, oh meu Deus, ainda é o mesmo pensamento, porque na medida em que o pensamento vai sendo explorado, vai se alastrando, vai se revelando também muita coisa. Mas antes de falarmos sobre o que queremos abordar, porque esta noite quero ainda continuar a falar de fé e caridade, mas quero colocar uma outra palavra aqui entre meio, que é precisamente esperança. E vou ler no livro de 1 Coríntios 13, começando. Vou ler simplesmente o verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade, que é o amor. Oremos. Ó Pai Celestial, estamos aqui mais uma vez diante da Tua face como pessoas necessitadas em todas as vertentes, vertente espiritual, vertente financeira, vertente mesmo da saúde. Somos humanos necessitados. Por isso viemos diante da Tua face, em primeiro lugar, para pedir o perdão de todos os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai, onde se conduzimos como o mundo se conduz. A verdade é de que esse não é o nosso propósito. O nosso propósito é de cumprir na íntegra a Tua
tua interna palavra. Ensina-nos, ó Pai, para que façamos isso de todo o nosso coração. Somos um povo que foi chamado dessas igrejas. E Pai, um povo que foi prometido que seria sementado pelo amor. Sementa-nos, ó Pai, para que possamos ser um corpo com muitos membros, todavia cada membro operando para o bem de todo o corpo. Santifica-me, ó Pai, coloca as palavras propícias em minha boca, possa dizer alguma coisa que vai ajudar alguém em algum lugar. Concede isso, ó Pai, porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Eu dizia que antes, talvez, de abordar essas 3 palavras que estão em nossa frente esta noite, gostaria talvez de fazer um pequeno comentário, um pequeno esclarecimento, esclarecendo algo sobre o Papa, o novo Papa americano. Por que o mundo da mensagem está como que fito nele? Por que havia essa expectativa de que algum desses dias apareceria um Papa americano? Qual é a parte que ele poderia, talvez, cumprir? E é isso que gostaria de tentar esclarecer esta noite, porque ele já começou a fazer pronunciamentos que vão precisamente de acordo com o que foi profetizado que ele faria. Recentemente ele fez uma afirmação, talvez essa afirmação que vamos tentar abordar. Ele disse que eu sou o filho de Agostinho de Hipona, ou Agostinho de Hippo. Só queremos ver por que ele fez uma afirmação dessa, dizendo que eu sou filho de Agostinho. É um dos primeiros papas católicos e era chamado Agostinho de Hipona. Só porque se é que é filho este Papa Agostinho de Hipona, que realmente o profeta diz que reinou entre 354 a 430 depois de Cristo. E ele, o presente Papa, sendo filho deste antigo Papa, como ele já se pronunciou, faria exatamente o que o Pai fez, porque é o que foi profetizado que este Papa viria da América faria. Para você notar como o diabo está trabalhando, porque o diabo como o diabo está trabalhando,
E às vezes notamos que ele está como que bem preocupado do que o crente. Este Papa que se chama, e ele escolheu para que fosse chamado Papa Leão XIV. E estranhamente que ele quer ser, ou já está sendo chamado Papa Leão. E sabendo que é precisamente nesta era em que nós estamos à espera do leão da tribo de Judá para vir e tomar a sua noiva. E ele vai fazendo tudo para tentar parecer como o esposo da igreja universal. Me refiro ao esposo da igreja mundial. Tomando a dianteira do lugar que Jesus tomará quando vier para tomar a sua noiva. Como nós sabemos que passaremos através da festa nupcial, depois da festa nupcial poderemos passar através de um momento de lua de mel, um período de 1000 anos, onde a igreja, a esposa, o esposo estará num período de milênio. O leão da tribo de Judá reinando. E ele aparece e toma e escolhe este título. Como se não bastasse, ele vai e diz: eu sou o filho de Agostinho de Hipona. Agora, queremos ler alguma coisa aqui a respeito deste assunto e tentarmos ver o que o irmão Branham diz. O profeta diz aqui nesta mensagem, a era da igreja de Pérgamo, parágrafo 126. Foi nesta era que Agostinho de Hippo, 354 a 430, estabeleceu o preceito que a igreja deve e tem de usar força, se necessária, para trazer de volta ao rebanho seus filhos, e que estava em harmonia com a palavra de Deus, matar os heréticos e apostatas. E sua controvérsia com os donatistas, ele escreve: é verdadeiramente melhor que os homens sejam conduzidos à adoração a Deus pelo ensino do que serem compilados à adoração pelo temor do castigo ou da dor. Mas não compreendo que o primeiro curso produzirá melhores homens. Por conseguinte, os que não se submetem a ele sejam negligenciados. Porque muitos têm achado conveniente, como temos provado, estamos provando diariamente pela experiência atual, ser inicialmente compelidos pelo medo ou pela dor, de modo que eles possam depois ser influenciados pelo ensino, pois assim pode seguir no acto o que já aprenderam pela palavra, enquanto apenas são melhores, pois são guiados certamente pelo amor. Estes são certamente mais numerosos dos que, pois, são levados pelo medo,
Pois quem pode amar-nos mais do que Cristo, que deu sua vida pelas ovelhas? No entanto, depois de chamar a Pedro e os outros apóstolos pelas suas palavras somente, quando veio chamar a Paulo, ele não somente o constrangeu com sua voz, mas ainda lançou por terra com seu poder, e para que ele pudesse trazer à força que estava engajado no meio das trevas da infidelidade, a desejar a luz do coração. Ele primeiramente feriu de cegueira física, porque então não teve a igreja, porque então não deve a igreja usar de força para compelir seus filhos perdidos a voltarem? O Senhor mesmo disse: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar. Por isso, com o seguinte, se poder que a igreja tem recebido por decreto divino em sua devida época, através do caráter religioso e da fé dos reis, é o instrumento pelo qual aqueles que são encontrados nos caminhos e valados, isto é heresia e cisma, seja compilados a entrar, então que não entregue faltas ao serem compilados. Só talvez resumindo esta questão, chegou-se um momento em que este Papa Agostinho de Hipona, ou Agostinho de Hippo, disse que era lícito obrigar pessoas para poder adorar a Deus, ou obrigar os filhos que apostataram de trazer pela força, pela fúria, pela espada. E ele cita e diz: quem seria o mais amoroso do que o Senhor? Chamou a Pedro, chamou os discípulos, assim, digamos, em paz, mas Paulo teve que ser ferido e cegado para que ele se tornasse crente. E ele também cita uma questão aqui, que Jesus disse que devia esforçar, obrigar para poderem vir. É o que aconteceu com este antigo Papa chamado Agostinho de Hippo. Fez uma campanha de obrigação para as pessoas aderirem ao catolicismo, e aqueles que negaram foram mortos. Este Papa atual vem e ele diz: eu sou filho deste assassino. Está tentando nos mostrar o que ele vai fazer, porque ele já declarou que vai fazer tudo para trazer todas as igrejas precisamente embaixo do teto católico. E isso será por uma obrigação. E aqueles que não vão aceitar serão obrigados, serão forçados, serão mortos. E talvez, se eu tivesse assim tempo, podia ainda continuar a citar outras. Nesta mensagem, Cristianismo contra a Idolatria, 109, ele diz: está presente algum estudante da Bíblia ou que haja lido a história e conhece que isto é a verdade? E ele diz: levanta a mão.
Certo, veja, Santo Agostinho de Hipona foi o que tomou a decisão, considerando que estava bem. Ele considerou que estava bem matar os hereges, a quem estivesse em desacordo com a Igreja Romana. Estava dando aprovação a essa doutrina pagã, a qual os estava apartando da Bíblia, estava estabelecendo uma adoração ao Deus do Sol. E havia aqui algo que devia ser adorado, que era o Deus do Sol. Ok, 110, mesma mensagem. Bem, porém Agostinho foi o que sancionou. Se você quer referir-se a isto, se encontra nos escritos de Schuckmann, um livro intitulado A Gloriosa Reforma. E aqui está algo que diz neste livro, que desde o tempo quando Santo Agostinho de Hipona passou o veredito à Igreja Católica, isso deixou as portas completamente abertas para que matasse a qualquer um que negasse a essa igreja pagã. E desde o tempo de Santo Agostinho, que foi como que 300 anos depois, até o ano 850, o ano da grande matança da Trianda, da Irlanda, houve 68 milhões de protestantes assassinados pela Igreja Católica. Essa cifra se encontra na martirologia romana. 68 milhões. Discuta-se você com o historiador, e eu simplesmente estou repetindo suas palavras. Toda pessoa que estava em desacordo com o dogma católico, não devemos dizer católico, porque eles não merecem esse nome. Eles são pagãos romanos. Não fala dessa gente tão preciosa, porque há milhares e milhares de pessoas nesse sistema que são igualmente sinceros, tanto quanto qualquer outra idolatria. Elas pensam que estão adorando a Deus, mas à luz da palavra estão na idolatria com ídolos por todos os lados. Agora, se é que ele aparece e diz que eu sou filho deste, ele está tentando nos mostrar o que ele vai fazer, porque ele vai fazer exatamente o que o Pai fez. É aqui onde aqueles que não serão arrebatados, o remanescente daquele tecido passará através desta matança. Morrer-se-á depois do arrebatamento. Aqueles que não vão aceitar morrer no altar e levantar na novidade de vida, terão que passar através da matança, precisamente deste decreto, onde vai se fazer uma imagem da besta, vai se fazer um movimento cristão que vai obrigar todos para virem na mesma sombra e quererem da mesma maneira. Os que vão negar serão mortos. E este Papa já está a fazer afirmações categóricas de que é o que ele vai fazer. Talvez dizer que é tarde do que achamos. Ok. Voltamos para o nosso pensamento. Como eu dizia, que estamos a continuar a falar a respeito da fé.
E aqui acabamos acrescentando esta parte: fé, esperança e caridade. Agora, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior delas é a caridade. Porque o amor, como tal, estamos a falar a respeito do amor de Deus. E muitas das vezes, quando se fala de amor, a gente ficamos como que confundidos por causa da diversidade de amor. Mas estamos a falar aqui de amor muito especial. E vamos talvez tentar descrever esse tipo de amor que me refiro aqui. Porque precisamos mesmo de muita graça. Este amor que está a ser dito aqui é amor que é descrito precisamente por apóstolo Paulo aqui. Queria voltar de novo para 1 Coríntios, descrevendo este amor de Deus. E ele diz aqui, vejamos uma coisa, vamos começar precisamente aqui em cima, meu Deus, a partir do versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna. E muitas das vezes, quando alguém veja algo aqui que parece contraditória, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Agora, aqui estamos a ver uma coisa que parece assim estranha, porque quando alguém vai distribuir toda a sua fortuna, as pessoas vão pensar que ele está a fazer isso porque é amor. E é verdade que ele pode fazer isso porque é amor. Mas este amor pode até ser um amor intelectual, um amor, digamos, natural, de pensar que é bom ajudar. Mas não é este amor que está sendo dito aqui. Está vendo, amado irmão? É algo muito profundo. Não é o amor que nós conhecemos naturalmente, de alguém que talvez faz coisas boas, como dizíamos, que o pratinho vai onde veio um outro pratinho. Talvez alguém que deu alguma coisa e você diz, eu acho que fulano me ama. E talvez a qualquer momento que você fizer alguma coisa contrária àquilo, aquele amor acaba por ali. Não é este amor que estamos a falar. Estamos a falar do amor de Deus.
E este amor de Deus é descrito aqui pelo grande apóstolo. E ele diz: a caridade que é amor é sofredora. E ele já está a descrever este amor que ele está a tentar mostrar que a caridade é a maior coisa que o homem deve ter, acima da fé, acima da esperança. A caridade é sofredora. Uma pessoa que tem caridade, uma pessoa que tem amor, e o irmão Branham diz que uma pessoa que tem o batismo do Espírito Santo pode suportar com uma pessoa errada. Essa caridade que está sendo dita aqui, este amor. E a caridade é benigna. Meu Deus. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. E paramos aqui, falamos ao longo deste tempo que estamos a abordar este assunto, como a caridade não se ensoberbece, é humilde. E tentávamos mostrar que quando a gente vem aqui para fazer este trabalho que estamos a fazer, é um esforço simplesmente de amor. Não é para ser visto ou para ser ouvido. É fazer algo porque a coisa tem que ser feita. Não é fazer algo para ser visto, nem para ser ouvido, mas é fazer algo porque tem que ser feito. Alguém tem que fazer. Acontece, amados irmãos, isto aqui é muito bonito. As coisas que as pessoas fazem. Eu dava um exemplo. Talvez você vai pedir a alguém, um pregador, que irmão, passa a nos pregar. Se aquela pessoa não tem amor, vai começar a tomar aquele trabalho, começar a pensar, tentar começar a se ensorbecer-se, gingar com aquele trabalho. Coloca talvez que seja, digamos, um administrador, um diácono, talvez um tocador, um cantor, pregador. Se ele não tem amor, o trabalho que ele vai fazer, vai fazendo, e às vezes vai fazendo talvez para ser visto, cantar para ser visto. E alguém pode vir mesmo subir aqui para vir cantar, que seja jovem ou uma jovem, só vir cantar aqui para ser vista, porque não tem amor. Me refiro ao amor de Deus, não tem o amor, o batismo do Espírito Santo. Este amor que está sendo referido aqui, amados, é uma coisa profunda. E porque às vezes as pessoas, eu dizia no sítio que quando você vê a gente a fazer esse trabalho, não é assim por belo prazer, dizer que num determinado dia que os irmãos sentem para me escutar e porque preciso de ser escutado. Não se trata deste assunto. Às vezes há pregações que a gente faz sobre pressões, choramos, entra no escritório, vai apanhar o
pastor, o pregador a orar, a chorar, antes dele parar no púlpito para repartir o pão. E talvez estaria a pregar, a chorar. E se você não está ciente, pensa que talvez é uma exibição, não chorar, mas e se você não tem amor, quando tem essa oportunidade de pregar, pensa que é para exibir, para mostrar que você está como que bem arraizado na palavra. Você conhece português, tem vocabulário e vai, talvez, eu dava um exemplo. E se você coloca talvez um pregador que não tem o amor, se ele sabe que amanhã vai pregar, vai procurar o seu dicionário, vai procurar palavrões para exibir, para mostrar que eu falo, conheço, sou informado, traz palavras que talvez a congregação precisa de dicionário para compreender. Porque a pessoa não tem amor, não sabe por que ele está fazendo o que ele está fazendo. A coisa não é feita pelo amor, é feita só para se mostrar. Não se lembra daquele pregador que o irmão Branham sempre falou a respeito? Que tinha preparado suas notas com palavras bem finas e profundas e subiu naquela congregação, falou, pregou, tentou fazer tudo, mas não estava a se encaixar com aquela congregação. Porque estava a usar palavras que lhes passavam para o alto. E eles só estavam aí a ir reparar. E ele viu que, estou mesmo no lugar errado. E começou a descer, humilde. E um dos anciãos disse: este senhor, se tivesse subido da maneira como desceu, teria sido bom. Está vendo, irmão? Ele devia ter subido humilde, com amor, e Deus ia lhe ajudar para descer com um pouco de relevo, com uma inspiração de que algo foi feito. Mas ele pensou que tratava-se de ciência. Isto aqui não é ciência. Se você toma isso como ciência, algum desses dias você será achado descarlado, será achado na berma da estrada. Isto aqui vai lhe cuspir. Isto aqui não é brincadeira, é fazer porque tem que ser feito. E pregamos por causa de amor. Não se prega para ser visto, não se prega para ser ouvido, não se prega para mostrar, mas é pregar por o amor de Deus. Lembra-se, nós somos salvos por pregar. A salvação é pela graça, não é? Só estamos a tentar descrever aqui o amor, a caridade que está sendo referida aqui na Bíblia. Não se ensoberbece, não se porta com indecência, está vendo? Não busca os seus interesses, não busca os seus interesses, está vendo? A pessoa se levanta aqui só para buscar os seus interesses. Menina veio aqui para cantar simplesmente para ver se pode se publicitar, para ser conhecida que alguém não dorme, tenta no espelho, tenta procurar talvez roupa finíssima, só porque sabe que amanhã vou cantar. Tem um outro interesse que talvez, porventura, posso atrair alguém, posso atrair este, posso atrair aquele. Este não é o objetivo, é sinal de que a pessoa não tem o amor. E realmente é um assunto aqui
Um assunto bem profundo. Deixa eu ler e voltar para o meu pensamento. Não se irrita, não suspeita mal. Esse amor não se irrita de qualquer maneira. Está ali no meio das pessoas, talvez está a cantar, um pequeno desacordo, já fica zangado logo ali, irritado logo de qualquer maneira. É sinal de que você não tem amor, Senhor. Ei, o amor não se irrita. Está vendo? Fica irritado com este, fica irritado com este tocador, fica irritado com aquele, com este, até irritado com a congregação. Enquanto que estamos ali, talvez eu gostaria de tentar dizer alguma coisa aqui. E às vezes o cantor fica irritado com a congregação e diz: opa, a congregação não está a cantar. E às vezes não se trata disso. Você que deve entrar no Espírito primeiro para a congregação entrar também no Espírito. Você que deve cantar bem até a congregação, se alguém estava distraído, quando olha em frente, vê um homem que já entrou no Espírito, está aí a cantar, está aí a dançar no Espírito, ele também vai deixar cair a sua brincadeira e vai se juntar a você. Sim, mas se você começa a se irritar, está vendo? Faz me lembrar daquele pregador que acabou, foi respondido com a congregação, ficou bem irritado, mas ia parar com a sua pregação para acertar as contas com a congregação. Meu Deus, só precisamos de muita graça, precisamos deste amor que não se irrita. Ok, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Este amor tudo sofre. Está vendo esse amor como tudo sofre, tudo crê. Tudo crê, está vendo? Onde dizíamos que amor produz fé. Aquele que tem amor e caridade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suportará. E a caridade nunca falha. A caridade nunca falha. Quando você diz eu amo o fulano, e o fulano vai fazer algo que você chega a um momento de falhar e já não lhe ama, não era a caridade de Deus, não era o amor, era o amor intelectual. Jesus amou Israel até a morte. Até Estevão, pessoas que estavam lhe apedrejando, morreu gritando, pedindo perdão, dizendo: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Este aqui é amor. Se não tivesse sido amor, ele poderia ter dito: Pai, castiga-os. São rebeldes, acabam com ele e desenterram vivo. Mas ele foi gritando, dizendo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que estão a fazer. Este é que se chama amor de Deus. Que Deus nos ajude. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Está vendo como que tudo vai desaparecer, mas o amor não desaparece, não acaba. O amor é Deus em você. Ok. Voltamos para as nossas citações. Há três coisas. O irmão Branham, falando nesta mensagem, a fé é a substância, no parágrafo 22. Há três coisas: esperança, caridade e fé.
Isso não é certo. Agora, a esperança é um elemento, a fé é outro elemento, e a caridade é outro elemento. Caridade é amor. Nesta mensagem, adoção espiritual. E ele diz fé, esperança e caridade. Estas três, se você puder ter fé, esperança e amor, então você está perto do reino dos céus. As três grandes coisas. Está vendo? Se você tem essas três, você está precisamente ao pé do reino do céu. Ter fé, ter esperança, ter o amor. Você está ao pé do reino de Deus. O irmão Branham diz isso nesta mensagem, adoção espiritual, no parágrafo 27. E realmente isso estava como que representado na igreja do Senhor Jesus Cristo, no meio dos discípulos. Mostrávamos os irmãos aqui, precisamente no livro de São Mateus 17, onde a Bíblia diz 6 dias depois, a partir do versículo 1, tomou Jesus consigo a Pedro. Pedro era o discípulo de fé. E a Tiago. Tiago era o discípulo de esperança. E a João. João era o discípulo de caridade, de amor. Quando houve aquela questão de quem poderia, quando o Senhor vinha andando em cima das águas, o discípulo da fé, que é Pedro, é que pulou nas águas. João era aquele discípulo de amor que sempre se encostava no peito do Senhor. É aquele discípulo que, quando escrevia, dizia: amados, amados, amados. E Tiago é o discípulo de esperança. E o irmão Branham diz aqui, se você tem essas três coisas, você está ao pé do reino de Deus. Se você quer estar ao pé do reino de Deus, peça a Deus para lhe dar essas três coisas: fé, esperança e amor. Como já mostramos, e o amor é chefe de todos esses. Vou ler de novo nesta outra mensagem. Ouviu? Amor, esperança e fé. Parágrafo 32. Esses três elementos, os elementos suficientes para resolver todo o problema que a igreja tem. Essas três coisas são suficientes para resolver todos os problemas que a igreja encara. Está vendo, irmão, a importância disto aqui ser trazido? E eu creio que é Deus que tem nos ajudado para irmos ao encontro dessas coisas boas e profundas, que nos dá vitaminas que necessitamos. O irmão Branham diz que essas três coisas, fé, esperança e amor, resolve todos os problemas que a igreja encara. Levanta-se problema, porque problemas levantam na igreja. Mas havendo essas três coisas, facilmente pode resolver qualquer problema que levantar em qualquer igreja. Porque amor vai lhes ajudar para resolver. Qualquer lar baseado no amor facilmente pode vencer
qualquer problema que se levanta, porque as pessoas se amam. Se o crente tem amor, e o pastor tem amor, os diáconos, todo mundo tem amor, quando levanta problemas, facilmente eles podem resolver aquele problema, porque vão resolver dentro do amor de Deus. Vai ser fácil para qualquer problema. O irmão Branham diz que isto aqui resolve todos os problemas da igreja. Se a igreja não consegue resolver os seus problemas, é falta desses 3 elementos. Que Deus nos ajuda. Se você tem amor com seu pastor, facilmente você vai lhe compreender. Se você tem amor com a sua congregação, facilmente você vai lhes compreender. Se você tem esperança, se alguém ainda não está se engrenar bem com os demais, a esperança vai lhe ajudar para você esperar até que aquela pessoa chegue onde deve estar. Meu Deus, que coisa, que momento! Isto vai sanar todos os problemas da igreja, até dos lares. A fé, esperança e caridade. Deixa a fé, esperança e caridade entrarem no meio do povo em uma igreja e veja o que acontece. Deixa fé, esperança e caridade entrarem no meio do povo em uma igreja e veja o que acontece. As coisas vão fluindo, cada irmão vai compreendendo, vai suportando os erros do outro. Haverá concordância e haverá fluência, as coisas vão fluindo bem. O amor no pastor, o amor na congregação, o amor nos diáconos, a esperança, a fé. Isto vai fazer com que a igreja caminhe bem. E precisamos dessas coisas, amados irmãos, independentemente de onde você estiver, para que as coisas fluam bem, haja harmonia, haja concordância. Deve haver essas 3 coisas. Que Deus possa dar a cada congregação, cada um de nós, para que tenhamos fé, esperança e caridade. É nesta mensagem, ouviu, parágrafo 32, se você quer referir. E ele diz, isso também está envolvido em todo o ministério que vem de Deus. Cada ministério que vem de Deus, escutem-me bem, amados irmãos, cada ministério que vem de Deus tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que ter amor. Se faltar essas coisas, o ministério não vem de Deus. Está vendo, amados irmãos? Qualquer ministério está envolvido em cada ministério que vem de Deus. E essas 3 coisas não podem faltar. Se isso aqui lhes falta, isto você não poderá ir muito longe. Isso tem que governar qualquer ministério, governar qualquer pregador, qualquer pastor, qualquer ministro. Tem que ser governado com a fé, esperança e amor. Deus está nos ajudar, irmãos. Eu creio de todo o meu coração. Isso também está envolvido em todo o ministério que vem de Deus. Fé, esperança e caridade. Fé para cumprir sua palavra. Está vendo?
esperança para o povo, amor para todos. Bendito seja o nome do Senhor. Amor para todos, esperança para o povo, esperando, fé para cumprir sua palavra, a graça suficiente que você pode ver uma escritura, pode ver uma promessa e você se agarra àquela promessa, vai orar até que aquela promessa se torne uma realidade. Porque se é que Deus prometeu, sendo Ele Deus, é obrigado para parar com a sua palavra. E você, como crente, tem que ter também graça de se apegar à promessa de Deus e ter a fé de continuar regando aquela palavra até que produza o que Deus prometeu. Nós vimos isso na vida do irmão Branham. Ele levava a escritura e trazia aquela escritura em cena. E é isso que também devemos fazer. Se é que ele prometeu, dizendo que pedi e seremos dados, você tem que parar e continuar a martelar, continuar a pedir, até que Deus cumpra com a sua palavra. Porque Ele não pode deixar de cumprir a sua palavra e continuar a ser Deus. É isso que nós somos ensinados. Se Ele prometeu dizendo, aquele que procura, encontra. Seja lá o que você está a procurar, continue procurando, não pare de procurar. Porque Ele prometeu algum desses dias, tarde ou cedo, você vai encontrar o que você está procurando. Deus prometeu, Ele não pode falhar. Tem que dar um desses dias, vai se encontrar com aquilo que você está procurando. Porque Ele prometeu. E Ele é obrigado, como o irmão Branham diz, para fazer bem toda a sua palavra. É onde jazia o segredo do ministério do irmão Branham. A capacidade de tomar o que havia sido dado e trazer em cena. Ele citava a mulher de Samaria, como Jesus conheceu a vida dela, a vida passada. Como Jesus conheceu Nataniel, onde ele estava. Como conheceu a Pedro, de quem filho era, o nome do pai, o nome de Pedro. E ele trazia aquilo aí. E Deus vinha e revelava os nomes das pessoas, o que as pessoas fizeram, porque era Deus descendo para fazer bem o que Ele havia prometido. E você tem que ter essa fé de tomar a semente palavra e fazer com que a semente palavra produza segundo a sua espécie. Meu Deus, Deus possa nos dar graça de termos essas três. Você vai esperando até que Deus faça bem a sua palavra, como o patriarca Abraão esperou, na medida em que ele estava esperando. A fé que ele tinha não desfalecia, continuava cada vez mais forte. O amor não falha. A fé que vem pelo amor não falha. Vai continuando cada vez mais a se renovar. Não vai degradar, não vai depreciar. Vai apreciar em todos os momentos até alcançar o que Deus prometeu.
Deus é Deus, tem que guardar a sua palavra. Se ele não guarda a sua palavra, certamente estamos perdidos. Porque tudo que nós esperamos simplesmente pelas promessas de Deus. Se ele não pode guardar outra, facilmente pode deixar de guardar outra. Mas nós estamos resolutos, estamos convictos de que ele guarda toda a palavra que ele prometeu. Ele é Deus, não pode dizer aliás. Ele não pode falhar, não pode voltar para trás. Se ele prometeu, é porque ele sabia que estaria pronto para apoiar cada palavra que ele deu. Essa é a firmeza que cada pessoa crente, meu Deus, é a única maneira que você pode esperar pelo arrebatamento. Antes do arrebatamento temos que ver muita coisa prometida a ser confirmada. Estamos a falar aqui deste Papa que foi profetizado. Deus confirma a sua palavra. Se ele pode confirmar o negativo, também pode confirmar o positivo. É verdade. Meu Deus. Nesta mensagem a fé vem por ouvir. E ele diz, como gosto de pensar na fé, esperança, fé e caridade. Essas três coisas. E a esperança. Que coisa linda é a esperança. A pequena, tímida esperança. Tão encantadora e doce como é. Ainda assim, ela é o maior inimigo que a fé tem. Isso mesmo. O maior inimigo da fé é a esperança. Porque a pessoa se torna tão esperançosa que se afasta da fé. Está vendo? E muitas das vezes a gente usamos a esperança a pensar que estamos usando a fé. Porque a fé já tem quando que a esperança espera para ter. Oh Deus, faz-me lembrar daquele jovem que havia recebido oração, paralisia, paralítico, suas pernas tortas, e ali movia através de carinha de mão. E ali, privado de tudo, foi receber oração. E o jovem alcançou fé. Quando uma pessoa alcança a fé, o assunto está encerrado. Independentemente de quanto tempo leva, a pessoa já tem o que ele pediu. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E aquele jovem foi indo, glorificando a Deus. O que ele fazia? Se levantava, talvez chegava, parava e dizia: glória a Deus por ter me curado, endireitado minhas pernas tortas. E as pessoas olhavam nele, e ali ele se encontrava na mesma condição, paralítica. E ele foi indo, testificando no meio dos irmãos, no meio da comunidade. E para ele o assunto já estava como que encerrado. Todavia, um certo dia, um grupo de pastores lhe chamaram. Disseram: ei, senhor, irmão, está a nos envergonhar, você está a testificar
que foi curado enquanto que você ainda está aí assentado na sua carinha de mão. Isto aqui está nos envergonhar aqui na comunidade. Meu Deus, naquele momento, aquele jovem testificou pela última vez e ele saiu correndo. Irmãos, há algo muito poderoso quando uma pessoa crê e testifica. Mas a esperança, muitas das vezes a gente diz que temos fé, enquanto que trata-se de esperança. Sim, eu creio que Deus, se Deus quiser, Ele vai me dar. Se Deus quiser, Ele vai me dar. Sim, mas não é fé, é esperança. Está vendo como é descrita aqui a esperança pelo profeta? Encantadora e doce como é, ainda assim ela é maior inimigo que a fé tem. O maior inimigo da fé é a esperança. Porque a pessoa se torna tão esperançosa que se afasta da fé. Está vendo? A fé já possui, já tem, e já pegou a coisa no espírito. Embora que talvez a coisa ainda não se materializou, mas a fé já tem pego a coisa. E não pode escapulir quando a fé pegou, não vai largar. Venha o que vier. Independentemente do tempo que se levar. Abraão, quando ele pegou pela fé a revelação de que Deus havia lhe prometido filho e ele ia lhe dar, não interessou quanto tempo teve que esperar, não largou. E aquilo ele foi esperando até que Deus fizesse bem a sua palavra. Que Deus possa nos dar essa fé. Você vem receber oração, talvez com dores de dente, dor de cabeça, de coluna ou de barriga. Você recebe oração e talvez volta para casa no dia seguinte, ainda as dores agudizam. E você diz, aliás, pensei que teria sido curado, todavia vejo que não fui curado. E você tinha esperança, você não tinha fé. A fé já tem, a fé pega, a fé não larga, a fé não morre. É essa fé que nós precisamos de ter. É verdade. O irmão Abraão diz aqui que a fé, já descrevemos a fé. Ele diz que é um gigante com músculo, pelos aqui no peito. Ele controla tudo. Enquanto que a esperança é descrita aqui, ele diz ela como se fosse uma donzela. Enquanto que a fé é um lutador, é um subjugador, é um dominador que manda calar as enfermidades, manda calar a pobreza, manda calar aqui, fecha aqui, abre onde quiser abrir, fecha onde quiser fechar. Quando ele fecha, ninguém abre, ele é que manda. Meu Deus, deixa ver se posso. Já tenho quantos? Deixa ver se posso apanhar onde parar. Nesta mensagem, experiências, 72 parágrafos. E ele diz 999 de cada 1000 pessoas que passam não conhecem o primeiro princípio da fé. Isso mesmo. Elas têm esperança em vez de fé. A fé é positiva. Saber? A fé é positiva. Ela já tem, não é porventura. A fé já possui, é positiva. Colocou a mão no mundo espiritual, não larga até que se manifeste no mundo físico.
ela é positiva. Nesta mensagem, aliança de Deus com Abraão. A Bíblia diz que ele, contra a esperança, ele creu na esperança. Quando já não havia mais esperança, ali ainda assim creu. Sim, porque a esperança como é sabido, as pessoas dizem, a última coisa a morrer é a esperança, por isso a esperança morre. Mas a fé não morre. Quando já não havia mais esperança, ele ainda assim creu. Sim, chega-se um momento em que a esperança morre. Imagina, falávamos a respeito deste velho pai com seu filho internado. E ali as máquinas estavam a ditar que o filho não podia sair daquela condição, tinha que morrer. A esperança como esperança havia morrido, mas a fé não morreu. Continuou a chamar a saúde que não havia como se houvesse. É ali onde as coisas mudam para que haja. Se você tiver graça de chamar as coisas que não há, não existe, como se existisse, porque a palavra disse que existirá, e você faz isso para a revelação, e eu te confirmo, irmão, tarde ou cedo, aquelas coisas existirão. Meu Deus podia parar e dizer, haja, e ele viu que era bom, antes que houvesse, e ele viu que era bom, antes que houvesse, e não faltou, tinha que chegar um momento de se manifestar fisicamente. É ali onde precisamos de muita graça. A graça de chamar as coisas que existem como que não existem como se existissem. E chamar as coisas que existem como se não existissem. Vice-versa aqui. Abraão chamou os filhos que não existiam como se existissem. E chamou a velhice que existia como se não existisse. Tudo que é contrário à palavra de Deus deve ser chamado como se não existisse. Tudo que está em linha com a palavra, havendo como não, deve ser chamado como se houvesse. Se você apanhar ali, você vai apanhar a chave para conseguir o desejo do seu coração. Estamos numa luta, queridos irmãos, e cada um tem a sua meta. Lutemos, chamemos o nosso Deus em cena. Não fique reclamando, não fique chorando. Peça depois de pedir, tenha a capacidade de chamar as coisas que não existem como se existissem, porque enquadra-se com a sua palavra e enquadra-se com o seu pedido. Bastando chegar ali onde você sabe que eu pedi de acordo com a palavra de Deus, comece a chamar aquelas coisas. E o erro tem sido uma questão de tentar chamar as coisas contrárias à palavra como se existissem. Nunca vai existir porque não tem semente. Eu não sei se faz sentido para vocês isso. E você não pode pedir fora da palavra de Deus e começar a testificar a coisa que existe como se existisse, porque não há de existir porque você não tem semente. Mas se você tem semente, a promessa de Deus, e você já orou de acordo com a promessa, chame as coisas que existem, que são contrárias àquela promessa, como se não existisse. E chamar as coisas
que não existe como se existisse, porque se enquadram com a palavra. Não seria bonito se todo mundo pudesse chegar a esses níveis? Que Deus eleve a minha alma a essas alturas, em que quando eu pedir alguma coisa a Ele, se eu pedir de acordo com a sua palavra, tudo contrário possa ser chamado como não existisse. E tudo que se alinha com a sua promessa, não existindo, possa ser chamado como se existisse. Abraão se considerou o pai das nações antes de ter filho, porque enquadrava-se com aquilo que Deus havia dito. Olha na areia, olha nas estrelas. Oh Senhor, não posso mais continuar, tenho que orar. Oh Deus, que direi, que faremos? Senhor, somos ensinados pelo profeta que desde que os objetivos e os motivos estão certos, você pode pedir qualquer coisa a Deus e vai te dar. Ajuda-nos, ó Pai, para termos graça suficiente de chamar coisas que não existem como se existissem, desde que tenhamos pedido de acordo com a Tua palavra. E chamarmos tudo que existe, que é contrário àquela promessa, como se não existisse. É o que este jovem que acabei de me referir fez. Chamou aquela situação que ainda existia de paralisia como se não existisse. E ele chamou a sua cura como se existisse, embora que não tinha ainda se materializada. Mas ele não estava a olhar em si, estava a olhar naquilo que Deus havia prometido. Oh Senhor, que coisa, que revelação que o Senhor coloca em nossa frente. Sendo um povo, Senhor, cercado com muitas necessidades e até necessidades gritantes. Oh Deus, Jeová Jireh, aquele que proveu a Abraão o que ele queria no momento certo, que proveu o irmão Branham o número de quilos que ele precisava no momento certo, por o amor do teu servo Branham, cuja mensagem estamos tentando levar avante. Pai, te rogo que possa lembrar-se de cada um que está empenhado nesta jornada, nesta luta, de tentar levar a mensagem para os demais, tentar viver por ela e para ela. Aqueles que estão contribuindo para levar avante para os missionários. Senhor, abençoe cada bolso. Tome, Senhor, cada bolso furado que possa ser cozido. Pai, ajuda cada irmão, que o teu povo seja abençoado nos seus serviços, para que tenham o suficiente de continuar a apoiar este trabalho, porque este trabalho é teu, Senhor. Ó Deus, tenha pena de nós, peleja as nossas batalhas, conhece
cada missionário, as suas necessidades, as suas lutas, as suas lágrimas, as suas ansiedades. Tu, a sempre presente rocha, permita, Senhor, que possa prover a cada um segundo as suas necessidades. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas batalhas, as nossas construções que ainda precisamos de consertar até aquele dia em que a dedicação vai acontecer. Nós encomendamos nas tuas mãos, abençoa o teu povo, cure aqueles que estão doentes, enxugue as lágrimas daqueles que estão chorando, dê a cada um o seu desejo. Ampara o teu povo com teu sangue santo, que os anjos acampem ao redor de cada um de nós, segundo as suas promessas. Nos encomendamos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Já chegamos ao fim do nosso pequeno culto. Deus seja abençoado. Às vezes andamos tristes e não conseguimos vencer. São tentações, doenças e aflições que atacam o coração e nos deixam muito tristes. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Pela fé Abraão ouviu e obedeceu o chamado de Deus. Não desista, não, seja como Abraão, que venceu pela fé. Não desista, não, seja como Davi, que venceu pela fé. Só ter a fé que tudo vai bem, só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem, só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória.
Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem, só ter a fé.